Fala, meu povo da opinião esportiva! Domingo é dia de resumo semanal aqui no canal. Em clima de Olimpíadas, Novak Djokovic se tornou um atleta completo no tênis agora, apenas o quinto da história. A gente vai falar sobre isso hoje. Vamos falar de todas as medalhas que o Brasil conquistou ao longo dessa semana, mas a gente não podia também esquecer de Copa do Brasil e Brasileirão, o futebol brasileiro que vai acontecendo neste momento. Aqui na descrição estão as nossas páginas, né, nossas redes sociais, Threads, X, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, tudo aqui com muito conteúdo. Alguns conteúdos são exclusivos para determinadas plataformas, você não verá aqui no YouTube, então siga a gente lá. Vou pedir também você se inscrever no canal se você não é inscrito, já deixar o like, ajudar bastante esse projeto aqui do Opinião Esportiva. E é claro, aquele recado padrão, se você já viu o resumo semanal, que aqui na descrição também está a minutagem com todos os assuntos que iremos tratar, porque a gente trata de vários esportes e a gente sabe que nem todo mundo gosta de todos os esportes que a gente fala. Então, para você ver só aquilo que você está a fim de ver, está aqui na descrição a minutagem. Mas se você quiser ver para ver o conteúdo inteiro, se informar sobre os outros esportes, seja muito bem-vindo. Depois da vinheta de abertura, a gente começa falando sobre o futebol brasileiro. Então, roda a vinheta. Vamos começar porque essa semana teve Copa do Brasil e teve Brasileirão. Vamos começar primeiro com a Copa do Brasil. Terça-feira, São Paulo venceu o Goiás por 2-0. Botafogo empatou com o Bahia em 1-1. Resultado muito bom para o São Paulo, um pouco preocupante para o Botafogo, visto que agora a volta, né, é em Salvador. CRB conseguiu empatar com o Atlético Mineiro, mas em Alagoas. Né, a volta em Minas Gerais, o Atlético é franco favorito. O Atlético Paranaense fez valer a sua força em Curitiba e venceu o Red Bull Bragantino. O Flamengo também fez valer a sua força no Maracanã e venceu o Palmeiras pelo placar de 2-0. Em São Paulo, o Corinthians empatou com o Grêmio. Em Goiás, o Atlético Goianiense empatou com o Vasco da Gama e o Juventude conseguiu vencer por 3-2 a equipe do Fluminense. Já pelo Brasileirão, Vitória venceu o Cuiabá, o Vasco empatou com o Red Bull Bragantino, o Criciúma venceu o Atlético Mineiro, o Botafogo goleou o Atlético Goianiense, o São Paulo venceu o Flamengo. A gente fez vídeo sobre esse jogo em específico, link aqui no card. O Corinthians empatou com o Juventude, o Fluminense venceu o Bahia, o Grêmio venceu o Atlético Paranaense, o Inter empatou com o Palmeiras que vem em crise, né? E o Cruzeiro e Fortaleza, esse jogo ficou para segunda-feira. A gente vai falar na edição 68 do resumo semanal na semana que vem. Classificação: Botafogo de Arthur Jorge é o líder com 43 pontos. Lembrando que o Flamengo tem um jogo a menos e ainda o confronto direto com o Botafogo. Então, Botafogo e Flamengo são os dois únicos times neste momento que dependem apenas de si mesmos para ser campeão. O Palmeiras está a 6 pontos, tendo um confronto direto com o Botafogo, mas, obviamente, ele não depende só de si, porque se ele vence o Botafogo, ele ainda tem 3 pontos faltando. Já o campeonato segue, então, com Fortaleza, também para a Libertadores, junto com o trio que a gente já mencionou. Cruzeiro e São Paulo indo para a pré-Libertadores. Bahia, Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bragantino, Vasco e Criciúma indo para a Sul-Americana. Juventude, Grêmio, Vitória e Internacional naquela zona que nada acontece. Fluminense, Corinthians, Cuiabá e Atlético Goianiense na zona de rebaixamento. Vamos falar agora de Jogos Olímpicos de Paris. Aconteceu bastante coisa essa semana. A gente vai se focar, para quem não viu o vídeo da semana passada, nos 3 esportes coletivos que a gente mais cobre aqui no canal, que estão presentes na Olimpíada. Então, a gente aqui no canal, a gente fala de vôlei, futebol e basquete ao longo do ano. Também falamos de Fórmula 1 e futebol americano. Esses 2 últimos não estão presentes nas Olimpíadas. Então, a gente trata coletivamente masculino e feminino nesses 3 esportes, o que o Brasil ganha de medalha e, eventualmente, algum esporte ou outro que chame a atenção ao longo da semana. Deixando isso bem claro, vamos começar falando do quadro de medalhas também. Os Estados Unidos lidera com 19 medalhas de ouro, 71 no total. A China também tem as mesmas 19 ouros, mas 45 no total.
A França e a Austrália têm 12 ouros, mas os franceses têm 44 ao total e os australianos 31. E a Grã-Bretanha / Reino Unido, 10 medalhas de ouro, 37 no total. Nosso Brasil tem uma medalha de ouro e 10 medalhas ao todo. A gente vai falar posteriormente sobre essas medalhas. Lembrando que semana passada foram 3. Então, ao longo dessa semana, o Brasil ganhou 7 medalhas. Vamos falar dos esportes coletivos agora. Começando pelo voleibol. A Sérvia venceu o Canadá. Eu vou deixar a câmera assim, para ficar melhor de enxergar. A Sérvia venceu o Canadá, a Itália venceu a Polônia, Estados Unidos venceu o Japão, Eslovênia venceu a França, o Brasil venceu o Egito, a Alemanha venceu os hermanos, o Japão venceu a Argentina perdeu os 2 jogos essa semana, a Polônia venceu o Brasil, a França venceu o Canadá, Eslovênia venceu a Sérvia, Estados Unidos venceu a Alemanha e o Egito perdeu para a Itália. Passaram as seguintes seleções, né? Pelo grupo A, Eslovênia e França, grupo B, Itália e Polônia, grupo C, Estados Unidos e Alemanha. Brasil e Japão passaram como os melhores terceiros classificados. As quartas de final estão definidas. Segunda-feira a gente tem todos os jogos. Eslovênia enfrenta a Polônia, Itália enfrenta o Japão, França enfrenta a Alemanha e o Brasil enfrenta os Estados Unidos. Time muito perigoso, o time dos Estados Unidos, como sempre, mas não é como vai ser em outro esporte esse confronto que a gente vai falar daqui a pouco, que é quase impossível. O Brasil tem chance de ganhar. Não é o Brasil que a gente está acostumado, que luta sempre por medalhas, né? O Brasil que chegou na final em Atenas, Pequim, Londres e Rio, levando o ouro em Atenas e no Rio de Janeiro, chegou até a semifinal em Tóquio e acabou perdendo o bronze para a Argentina, mas o Brasil que sempre disputa por medalhas, né? Então aí vamos ver, esperançoso, né, que o Brasil consiga vencer os Estados Unidos, mas é bem complicado. Já no vôlei feminino, o Brasil venceu o Quênia, a Turquia venceu os Países Baixos, ou popularmente conhecido aqui no Brasil como Holanda, China venceu os Estados Unidos, a Sérvia venceu a França, a Polônia venceu o Quênia, Estados Unidos venceu a Sérvia, Turquia venceu a República Dominicana, o Brasil venceu o Japão, Itália venceu os Países Baixos, a China venceu a França, Japão venceu o Quênia, a República Dominicana venceu os Países Baixos, Estados Unidos venceu a França, Itália venceu a Turquia, Brasil venceu a Polônia e a China venceu a Sérvia. No feminino, o Brasil está voando. Vocês têm noção que o Brasil não perdeu nenhum set até agora no vôlei feminino na fase de grupos? Então, é a nossa grande esperança, está sendo as meninas este ano no vôlei. Elas que já ganharam ouro em Pequim e Londres, né? 2 vezes que o masculino foi vice-campeão, elas foram campeãs. Se classificaram China, Estados Unidos, Brasil, Polônia, Itália e Turquia, respectivamente por seus grupos, e Sérvia se classificou como a terceira colocada, e aí Japão e República Dominicana tem que ver os critérios de empates, que foi a República Dominicana, que inclusive é a adversária do Brasil. China enfrenta a Turquia, os Estados Unidos enfrenta a Polônia e a Itália enfrenta a Sérvia. O vôlei feminino, se não levar medalha nesta temporada, nestes jogos, quer dizer, vai ser uma zebra e tanto é muito favorito a levar pelo menos alguma medalha para casa. Vamos falar de basquete masculino e aqui as coisas são alegres e tristes para o Brasil ao mesmo tempo. Porque o Canadá venceu a Austrália, eu estou lendo de baixo para cima, tá? A Espanha venceu a Grécia, aí o Brasil perdeu para a Alemanha, uma derrota que já era esperada. A França venceu o Japão, o que manteve o Brasil vivo na competição. Os Estados Unidos venceu o Sudão do Sul, mostrando que aquele amistoso em que eles ganharam por 1 ponto apenas foi só um amistoso mesmo. Sérvia venceu para Porto Rico. Brasil vence o Japão, e este é o grande jogo do Brasil nas Olimpíadas. Grécia vence a Austrália. Canadá vence a Espanha, Alemanha vence a França, Estados Unidos vence Porto Rico, Sérvia vence o Sudão do Sul. Se classificaram Canadá, Austrália, Alemanha, França, Estados Unidos e Sérvia, com Brasil e Grécia como os melhores terceiros colocados. Quartas de final, e aqui mora o problema. A Alemanha enfrenta a Grécia, a Sérvia enfrenta a Austrália, a França enfrenta o Canadá e o Brasil enfrenta o Dream Team 3.0, né? Por que Dream Team 3.0? Para quem gosta de basquete, o Dream Team foi formado em 1992 para as Olimpíadas de Barcelona.
Depois os Estados Unidos teve dificuldades, né? Venceu o Pan-Americano de 87, as Olimpíadas de 88, a Copa do Mundo, que aconteceu acho que em 90, se não me engano, naquela altura. Então, para 92 veio com força total o Dream Team. E aí eu vi algumas pessoas chamando de Dream Team 2.0. Só que o 2.0 foi o de Pequim. Quando os Estados Unidos perdeu a Copa do Mundo de 2004, as Olimpíadas de 2004 e a Copa do Mundo de 2006, se formou um Dream Team com LeBron James, Kobe Bryant e companhia para vencer em Pequim. Né? Londres, assim como 96, eram os remanescentes daquele time anterior, então não se contou. Então agora é o Dream Team 3.0. Estados Unidos que perdeu a última Copa do Mundo. Se você não lembra, o atual campeão é a Alemanha, né, do Dennis Schroeder. Então, os Estados Unidos veio também por conta do velocista que falou que eles não são campeões mundiais, né? E aí eles perdem a Copa do Mundo, isso aumenta mais ainda. E aí vieram com força total. O Brasil deu azar e vai enfrentar eles. Num dia bom do Brasil, um dia ruim dos Estados Unidos ganham por 30 pontos. Então, sem zoeiro, os Estados Unidos é muito mais forte. Para você ter uma noção, a gente está falando, teoricamente, dos 12 melhores atletas da NBA. Teoricamente, porque a gente sabe que não tem aí Klay Thompson, que decidiu jogar por Bahamas nesse ciclo. A gente não vai ter o Mbameyama, que está na seleção francesa, o Nikola Jokic, que está na Sérvia. Então a gente tem esses caras, o Giannis Antetokounmpo, da Grécia. Então a gente sabe que não é os 12 melhores em si. Mas a gente pegar o top 30 da NBA, ele tá ali. E o Brasil tem um jogador na NBA que não é nem reserva direito. Ele joga de league, que é o Gui Santos. Então a gente é muito inferior aos Estados Unidos, mas já é um mérito. O Brasil não chegar nas quartas de final é muito grande para o Brasil no basquete. Se você acompanha o resumo semanal, quando o Brasil se classificou, eu falei que era muito difícil o Brasil ter se classificado para as Olimpíadas. E era mais difícil ainda ele passar da fase de grupos. Ele se classificou, ele passou. Ele fez duas missões muito difíceis para chegar nas quartas finais. E, sinceramente, se fosse contra qualquer outro time, eu não duvidaria que o Brasil fazer. Isso mostrou contra a França que ele conseguiu se manter vivo por muito tempo contra a França. E no jogo de mata-mata, você dá a vida mais do que um jogo de grupos, isso é evidente. Mas eu acho que contra os Estados Unidos não tem como. Os Estados Unidos vai ser o ouro, eu acho que um dos ouros mais fáceis que os Estados Unidos levaram. Assim, não é à toa que é chamado Dream Team 3.0, e os dois primeiros destruíram tanto o de Barcelona quanto o de Pequim. E eu acho que o de Paris não vai ser diferente, não está sendo diferente, né? Então, mas os meninos do Brasil foram muito bem nessa Olimpíada, tá? Então eles vão ser eliminados nas quartas de final, eles vão voltar para o Brasil sem medalha, mas eles fizeram muito mais do que eles esperavam deles, tá? Eles estão de parabéns mesmo. Já o feminino a gente não tem Brasil, né? Então a gente vai falar aqui dos jogos basicamente. A Alemanha venceu a Bélgica, a Nigéria venceu a Austrália, os Estados Unidos venceu o Japão, a França venceu o Canadá, a Espanha venceu Porto Rico, Sérvia venceu a China, a Austrália venceu o Canadá, a Alemanha venceu o Japão, a França venceu a Nigéria, os Estados Unidos venceram a Bélgica. China venceu Porto Rico, Espanha venceu a Sérvia, Bélgica venceu o Japão, Nigéria venceu o Canadá, os Estados Unidos venceram a Alemanha e a Austrália venceram a França. Se classificaram diretamente na Espanha, Sérvia, França, Austrália, Estados Unidos e Alemanha, com Bélgica e Nigéria passando como os melhores terceiros colocados. Quartas de final do feminino será Sérvia, Austrália, Espanha, Bélgica, Alemanha e França, Estados Unidos contra a Nigéria. Esses jogos na quarta-feira. Futebol feminino, o Japão venceu a Nigéria, a Espanha venceu o Brasil, Estados Unidos venceu a Austrália, a Alemanha venceu o Zâmbia, Canadá venceu a Colômbia e a França venceu a Nova Zelândia. França, Canadá, Estados Unidos, Alemanha, Espanha e Japão passaram direto, com Brasil e Colômbia passando como os melhores terceiros colocados. Nas quartas de final, o Brasil eliminou a França, a Alemanha eliminou o Canadá, as atuais campeãs mundiais eliminaram a Colômbia e as atuais campeãs olímpicas, quer dizer, as atuais campeãs olímpicas é o Canadá, né? Os Estados Unidos ficou com bronze na última edição. Os Estados Unidos venceu o Japão.
Então, os Estados Unidos ele chega no futebol feminino dessa temporada sem nada, né? Ele não é o atual campeão em nada, porque o Canadá era o atual campeão olímpica, caiu para a Alemanha. Espanha é atual campeã mundial, essa sim ainda segue viva, vai enfrentar o Brasil. Então, Estados Unidos e Alemanha, Brasil e Espanha já está na semifinal. E a gente tem brasileiro no futebol masculino também, tá? Porque o treinador do Egito é o Rogério Micali, que era o treinador da seleção lá em 2016. O Egito do Micali venceu a Espanha, a República Dominicana empatou com o Uzbequistão, Marrocos goleou o Iraque, a Argentina, treinada pelo Mascherano, venceu a Ucrânia, Estados Unidos venceu a Guiné, França venceu a Nova Zelândia, o Paraguai, que tem no gol o Catito Fernandes do Botafogo, venceu o Mali, e o Japão venceu Israel. França, Estados Unidos, Marrocos, Argentina, Egito e Espanha se classificaram, com os República Dominicana, Ucrânia e Nova Zelândia. Quem desses três que foi? República Dominicana não foi. Então, Nova Zelândia e Ucrânia, né, como os melhores terceiros colocados. Isso não tá muito certo, né? Porque se a gente for olhar aqui a classificação, tem alguma coisa que não tá batendo nas quartas final, né? França e Argentina, Egito e Paraguai. São 4 grupos, tá? É que tem um grupo que tá cortado aqui na arte. Foi isso que causou a confusão. Inclusive esse aqui, né? Grupo D, Paraguai, Mali, Japão e Israel. Que o Paraguai e o Japão passaram. Quartas de final, agora sim. A França eliminou a Argentina, o Egito eliminou o Paraguai, a Espanha eliminou o Japão, a Espanha que é atual vice-campeão olímpico, atual campeão do Brasil, né? Marrocos eliminou os Estados Unidos. Espanha e Marrocos vão se enfrentar. O Marrocos, se não me engano, tem o Hakimi. Acho que é o Hakimi que está no time, nos três lá. E o Egito, Domicali, Brasil, vai enfrentar a França. Então, semifinal, segunda-feira, 4 da tarde, tem Brasil no futebol, o Egito contra a França. Agora sim, vamos falar das medalhas brasileiras. Terça-feira, o Brasil ganhou o bronze na ginástica por equipes. Rebeca Andrade, Jade Barbosa, Lohane Oliveira, Flávia Saraiva e Júlia Soares foram as nossas medalhistas olímpicas na terça-feira pela ginástica. Na quinta-feira, Rebeca Andrade foi vice-campeã olímpica, perdeu para Simone Biles, e o Caio Bonfim foi vice-campeão na marcha atlética. Foram os nossos medalhistas na quinta-feira. Na sexta, a Beatriz Souza foi campeã olímpica de judô. Até o momento, é a única campeã olímpica brasileira nesta edição dos Jogos. E se não bastasse uma medalha, a FLE ganhou duas, porque a equipe brasileira ganhou o bronze por equipes. Daniel Gargnin, Leonardo Gonçalves, William Lima, que já tinha levado a prata no individual, Rafael Macedo, Larissa Pimenta, que tinha levado o bronze no individual, Kathleen Quadros, Guilherme Schmidt, Rafael Silva, Rafaela Silva, que já tinha sido campeã olímpica no Rio de Janeiro, e a Beatriz Souza, que foi campeã olímpica nesta edição, são os nossos medalhistas de bronze pelo judô. Primeira vez que o Brasil, como equipe, ganha uma medalha no judô. No sábado, mais uma medalha para a Rebeca Andrade na ginástica. E a Beatriz Ferreira ganhou também uma medalha no boxe. Isso tudo no sábado, né? No sábado a gente teve 3 medalhas. E a gente não teve mais medalhas além disso. Mas na segunda-feira a gente teve a foto dessas Olimpíadas, que foi o Gabriel Medina no surf. Medina, inclusive, vai disputar amanhã a bateria contra o australiano, o Robson, e tem grande chance de ouro. Medina domina muito as ondas do Tahiti, é o grande favorito a levar o ouro, que ficou faltando, né? Lá em Tóquio ele caiu, se não me engano, na semifinal. Outro destaque é o Novak Djokovic, que foi medalha de ouro. A gente já tinha feito um texto lá no Instagram, pré-Olimpíadas, falando, estava faltando só esta medalha para o Djokovic, agora não volta mais. Ele se tornou o 5º tenista a conquistar tudo nas Olimpíadas. Eu estou vendo aqui, eu tinha deixado a lista
com todos que tinham conquistado isso. São os 4 anteriores: Serena Williams, Rafael Nadal, André Agassi e Steffi Graf. Essa última conseguiu os 5 títulos na mesma temporada. Os 6. São 6 títulos. É o Caher Golden Slam, que significa você ganhar os 4 Grand Slams. A gente está falando de Roland Garros, Wimbledon, West Open e o Australia Open. Se eu não me engano é isso. Me corrija se eu estiver equivocado, mas se eu não me engano é isso. E Olimpíadas mais a final da ATP. É isso. Então, parabéns para o Novak Djokovic, campeão de tudo. Então é isso. Siga a gente em todas as redes sociais, como eu já pedi lá no início do vídeo. A gente volta ao longo da semana. Eu pretendo soltar algum vídeo extra essa semana. Mas a gente tem sempre um resumo semanal no domingo, qualquer coisa. Então é isso. Vejo vocês na próxima. Fico agora com o Tio Sam, pedindo para você se inscrever. E falou!